Vale Agrícola desta semana viaja por um dos Países Baixos. A Holanda tem quase 30% do território abaixo do nível do mar. Você vai ver como os moinhos de vento ajudaram a agricultura na região de Amsterdã e como os pecuaristas aproveitam o turismo para alavancar os negócios. Os tamancos usados para tirar o leite são um dos principais símbolos do país. Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Direto do sul de Santa Catarina, você vai conhecer uma propriedade que está em fase de mudança, do plantio convencional para o orgânico. Tem um produto limpo. Esse é os grandes benefícios. Pesquisadores irlandeses desenvolvem sensor para detectar doenças no rebanho. Tem o trabalho na criação de artigos rústicos em Aurora. Seu Ivo era madeireiro, mas descobriu uma outra forma de ganhar dinheiro usando a criatividade. Restos de madeira viram arte. Um pega é uma peça torneada, outra que é uma peça rústica diferente, outro, né? Então é muito variável o público, né? E tem mais receita direto do Morro da Vó Salvelina, em Taió. Hoje você vai aprender um docinho saboroso que não pode faltar por aqui. Por uma visita maravilhosa que nem vocês e fazer uma delícia dessa e tomar um cafezinho. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola inédito está só começando. Nós começamos o programa de hoje com uma reportagem do sul catarinense. É de uma propriedade rural que está em processo de mudança, do plantio convencional para o orgânico. Requer investimento e também bastante assistência técnica, que faz toda a diferença. Três culturas agrícolas que renovaram as esperanças do jovem agricultor Eric Sartor. Depois de sair do campo e trabalhar no comércio da cidade, ele descobriu. O que queria mesmo era apostar na produção orgânica. E para isso, enfrentou alguns obstáculos até chegar aqui. O jovem agricultor Eric, aqui do município de Meleiro, teve que ter paciência, ser persistente. Em 2017, ele construiu 2 estruturas como essas. Só que em menos de um ano veio a ventania e destruiu tudo. Ele começou do zero, montou novamente os abrigos e hoje, com tomate, pitaia e abacaxi, está prestes a conquistar a certificação de propriedade orgânica. É um momento de transição. Há 2 anos, o Eric atende uma série de exigências para obter o selo oficial de propriedade 100% orgânica. A expectativa é obter a certificação até março de 2019. Então é um momento delicado, ele tem que ser bem construído junto com a família, no sentido de estruturar a propriedade em termos de proteção, né? Cita-se aqui quebra-ventos, rotação de culturas, adubação verde também, né? Nesse sentido, o sistema plantio direto é uma tecnologia importante para essa transição, né, que ela minimiza o uso de insumos, então são tecnologias fundamentais. Aliado a isso, tem toda a parte de certificação. No caso do tomate, que é a principal cultura, a caixa de 20 quilos do produto orgânico chega a ser vendida por R$ 80, enquanto o convencional fica em torno de R$ 30. É essa valorização que o agricultor espera ao se dedicar tanto à agroecologia. Eu tenho cerca de 600 pés de pitaia plantado, eu tenho 630 pés de tomate plantado, eu tenho aproximadamente uns 10 mil pés de abacaxi
E agora está vindo mais 480 mudas de tomate. Vou plantar de novo para não deixar parar o ciclo. E é como se fosse um rótulo dizendo assim, não, o Eric, ele tem o produto dele, é certificado. Eu já faço todo o trabalho de orgânico, mas é um certificado, né? É uma prova que a gente tem um produto limpo. Esse é os grandes benefícios. E nesse contexto de produção orgânica, o cultivo protegido tem um papel fundamental para viabilizar as plantações livres de agroquímicos. Nessa propriedade, entre as tecnologias produtivas, né, a gente destaca também o cultivo em abrigo, né? O cultivo de abrigo que tem como centro de referência em desenvolvimento que é a Estação Experimental de Itajaí, mas que em todo o estado essa tecnologia tem se difundido e tem se adaptado a cada condição regional ou local, né? Visto as condições ambientais e também de solo que são importantes, pequenos ajustes nessa tecnologia de cultivar plantas, principalmente hortaliças, em abrigo. Eric fala dos benefícios do cultivo protegido, mas também do investimento que o sistema exige. Tem várias vantagens e tem algumas desvantagens também. A desvantagem que eu acho é o custo para fazer o abrigo, a mão de obra, para te iniciar todo o trabalho. O custo de tela e plástico e estrutura, enfim, ele é muito caro. Em compensação, tu consegue produzir quando não há produção, aqui na nossa região pelo menos. Agora eu estou produzindo tomate que atravessou o inverno, eu estou com 140 dias, 145 eu plantei os tomates, 140, e agora já estou produzindo já faz mais de um mês. Tenho certeza que se fosse a campo eu não conseguiria produzir. Então o abrigo ele tem dimensões, ele tem estruturas específicas, né, para suportar principalmente alguns intempéries, por exemplo, o vento, excesso de precipitação, calor, que boa parte do nosso estado, onde se utiliza abrigo, durante o verão a temperatura sobe bastante. Então, algumas características, por exemplo, de largura, comprimento, altura desses abrigos são fundamentais. Aliado a isso, a escolha dos materiais. Então, os filmes, tanto telas como filmes plásticos, eles também têm que ser adequados à região, né? Então, regiões que têm mais incidência de ventos têm que ser uma espessura maior. Vale destacar aqui um método interessante utilizado na propriedade para adubar a terra e controlar as pragas. Uma espécie de galinheiro móvel que percorre toda a área produtiva. Entre os benefícios que a gente pode ter com a introdução de animais está o controle de insetos, né, que podem causar algum problema às lavouras, aos cultivos, o controle também de ervas espontâneas que ocupam os espaços e também a ciclagem de nutrientes, principalmente fósforo, potássio, cálcio, magnésio, que são nutrientes que estão nas plantas que podem ser ciclados. Então, nesse caso aqui nós temos o uso de aves, né? Então aves com finalidade mista, tanto carne quanto ovos, que o produtor vai manejando ao longo do dia, né? Uma vez por dia ao menos ele é movimentado. Isso permite essa intensificação da ciclagem dos nutrientes, o controle das ervas e também dos insetos que podem vir causar algum problema na produção orgânica. A produção de frutas, verduras e legumes ocupa boa parte da agricultura familiar catarinense. Culturas importantes para a economia rural. É uma produção local, então o abastecimento local ele tem uma importância bastante grande para os supermercados, para as pessoas, e é uma fonte geradora de renda de alta densidade, né? Então, além disso, né, 1 hectare aproximadamente de hortaliças emprega em torno de 3 a 8 pessoas, dependendo o tipo de atividade. Tudo isso está valendo a pena, Eric? Para mim, sim, com certeza. É o que eu quero e é o que eu estou buscando e vai dar certo. Então, acho que eu estou no caminho. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz está em R$ 40 a saca, o feijão R$ 130, milho R$ 34 e a soja em R$ 78.
Em Lages, o trigo está em R$ 32,00 o saco. A arroba do boi terminou a semana em R$ 155,00. O leitão, R$ 5,51 o quilo. No Ceasa de Florianópolis, a batata doce está custando R$ 35,00 a caixa. Beterraba, R$ 30,00. Tomate longa-vida, R$ 60,00. E o repolho, em 55 centavos a unidade. Como será que se comporta o tempo nos próximos dias, hein? Confira agora os detalhes da previsão da Epagre-Ciran. Olha, as condições do tempo até no domingo e também no parte da segunda-feira, tempo bom, tempo estável sobre Santa Catarina, tá? Só no oeste, que no final da segunda-feira que deve ter um pouco mais de nebulosidade. Mas depois, na terça-feira, isso se estende para todo o nosso estado, então com chuva acontecendo no decorrer da quarta-feira e também pegando parte da quinta. Melhorando gradativamente na quinta e na sexta e no sábado o tempo, as condições são mais estáveis. O que pode acontecer na sexta e no sábado é algumas pancadas de chuvas localizadas, bem isoladas. Mais nebulosidade no litoral, por causa da circulação, então trazendo uma umidade, e mais no oeste, extremo oeste, com a possibilidade dessas pancadas de chuva aí, fechando a semana com essas condições de tempo. Então, no período da manhã, um pouco mais aberto, especialmente no oeste e meio oeste catarinense. Mais detalhes? Acompanhe o site da Epagre-Ciran. Pesquisadores irlandeses desenvolveram um sensor que consegue diagnosticar doenças bem precocemente nos bovinos. Segundo o artigo publicado no site Ireland Farmer, o sensor é do tamanho de uma moeda e pode ser preenchido com vários soros de detecção de doenças que podem ser diagnosticadas no local de uma infecção. A velocidade do sensor poderia acabar com o tempo de espera de uma semana entre o diagnóstico e a obtenção dos resultados dos testes dos laboratórios. A tecnologia portátil transformará veterinários em laboratórios ambulantes, de acordo com o projeto. O sensor foi usado com sucesso para detectar condições como diarreia viral bovina e rinotraqueite infecciosa bovina e está sendo testado para verificação de fasciolose. Na pesquisa secundária, o dispositivo foi usado para testar fungos e bactérias em cevada e sementes de batata. O sensor já foi patenteado na Irlanda, Europa e Estados Unidos e deve ser lançado no mercado até o final de 2019. Embora o programa de testes tenha sido principalmente em rebanhos leiteiros, o dispositivo pode ser usado para identificar todos os tipos de doenças e infecções com bovinos em geral e também em ovelhas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem o trabalho do seu Ivo Knipfer, lá de Aurora. Restos de madeira são reaproveitados e viram os mais diversos itens: quadros, pratos, mesas, cadeiras e até adegas. E tem uma viagem para um dos Países Baixos. A Holanda tem 30% do território abaixo do nível do mar e encontrou nos moinhos de vento tecnologia para drenar a água. Na terra do leite, agricultores aproveitam o turismo para impulsionar os negócios. Tem visita a uma fábrica de queijos e também de tamancos. Cooperativismo é movimento capaz de unir, união que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos Cooperativa. Cravil, 47 anos de valores. Feito por pessoas, feito por você. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade.
Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. Essa história começa assim. Ele se criou madeireiro, mas descobriu que não precisava derrubar mais nenhuma árvore para conseguir sustentar a família. Você vai conhecer agora um artesão de Aurora que transforma restos de madeiras de lei em verdadeiras obras de arte. O nome deste lugar é Morada do Sol Rústico e não poderia ser diferente. Os artigos feitos de madeira estão por todos os lados, desde o quintal até dentro de casa que fica no Fundos Aurora, resultado do trabalho dedicado do seu Ivo. Na verdade, com madeira eu trabalho minha vida toda, né? Porque antigamente meu pai já tinha sempre serraria madeireira, né? Mas que nem o meu trabalho é numa faixa de uns 12 para 13 anos que eu trabalho com esse tipo de madeira, né? Essa história é mesmo curiosa. O antigo madeireiro que tirava da mata o sustento da família, hoje não derruba mais sequer uma árvore. Na verdade, tudo por aqui é reaproveitamento. São árvores mortas ou árvores caídas, né? Então, pedaços de raízes, de tocos, né? Então, esse tipo de coisa, né? Porque a madeira verde e a madeira de lei não dá para cortar. E é aí que entra a ajuda dos amigos. Seu Ivo percorre toda a região atrás de madeiras como estas que estão aos fundos da casa. Isso depois vira tudo isso. Impressionante, não é mesmo? Isso é conforme a peça que você acha, daí como se diz, a cabeça tem que ajudar a trabalhar para poder moldar para fazer os trabalhos daí, né? Cada peça é uma peça diferente. Estes quadros para decoração passam por polimento, camada de verniz e depois pintura. Tem também mesas rústicas, tábuas de churrasco. Recentemente, seu Ivo começou até a fabricar louças. Então, essa daqui é uma linha nova que vocês estão trabalhando há menos tempo, né? Justo, exatamente. Faz há pouco tempo que a gente começou. Então, tem a parte de bacias que a gente usa, né? Então, tem algumas bacias com tampa, né? Com tampas que a gente faz, tem diversos tamanhos, que são mais pequena, mais maior, tem a linha de cuia de chimarrão. Então, né? Essa cuia aqui, ela é feita com nó de pinho? Com nó de pinho, com nó de pinho. Inclusive, para fazer ela existe até um segredo, senão não tem como fazer ela. Ela tem que ser fervida primeiro o nó, para poder tornear ele. E além disso, então, tem copo, tudo feito no torno? Tudo feito no torno. E geralmente, que madeira que o senhor usa para fazer essa parte de louça, assim? Essa parte de louça, assim, é mais de madeira de cedros e, assim, uma madeira mais macia, mais mole, porque a madeira muito dura, aí não tem como, né? Ou, por exemplo, que nem os pratos, onde vai comida, só pode ser feito de madeira de cedro, porque senão dá gosto, né? Então, esse é feito de madeira de cedro, porque aqui você vai pôr comida, senão dá gosto na comida. Que nem assim, a barrica aqui para botar como se diz, uma cachaça verdadeira, né? Quem gosta da cachaça da pinga, né? Então também é feito de madeira, ele é ocado dentro, né? Ocado dentro para poder colocar o líquido, né? E tem para fazer caipira, esse aqui é para tempero, né? Esse é para amassar tempero. Também não dá de deixar de mostrar esta adega. Então ela é de um tronco oco, que já é oco por natureza, né? Daí a gente limpa ela por dentro, tira todo o restante do podrido, que isso já é uma árvore morta, né? Não é uma árvore verde cortada. Então aí é feito a parte dentro, né, que é a colocação das garrafas do vinho, né? Que é colocar dentro. Ali, essa peça aqui cabe 66 garrafas de vinho aqui dentro.
Você tem que gostar bastante de vinho. Precisa gostar, porque cabe bastante, né? Então a gente faz em modelos menor também, mas essa aqui é uma peça das maiores das adegas que... Imagina, tem quase meu tamanho essa adega, né? Sim. Tem luz também? Tem luz, mas tem um sensor aqui, né? Que daí quando abre a porta, daí acende a luz no fundo. Parecido com uma geladeira. Parecido com uma geladeira, exatamente. O artesão também resgata peças históricas como a gamela, feitas para quem quer ter de novo em casa um objeto tão tradicional como este. Isso aqui é uma gamela feita de raiz de cedro. A pessoa pode usar para temperar um churrasco, uma costela, ou temperar uma carninha. Futuramente isso aqui vai ser uma coisa de extinção, na verdade. Porque é uma que a gente não consegue mais achar raiz e coisa para isso, então devagarzinho vai se acabando isso. É um enxó, né? Um enxó próprio, torto assim, próprio para fazer essa cava aqui dentro aqui da madeira. Eu faço mais coisas, não faço mais só artesanato, também faço outros assim que nem mesas para área de festa, por encomenda e coisas assim, né? Então são diversos tipos que a gente vai modificando, né? E aqueles pratos que a gente viu lá fora também são usados na decoração. Estes daqui foram pintados com técnicas diferentes. Olha só que perfeição! Então daí já é uma coisa mais diferente, daí primeiro já é trabalhado num torno, né? Daí tem a pintura, né? Daí isso é coisa manual, né? Então a filha ajuda, né? A pintura é da filha daí, né? Um quer uma peça torneada, outra quer uma peça rústica diferente, outro, né? Então é muito variável o público, né? Na casa do antigo madeireiro, madeira continua sobrando, mas agora tudo usado com consciência ambiental. No quintal, caprichosamente cuidado, esta é uma combinação para encantar. Aqui, a criatividade dita o ritmo dos dias. É satisfatório, né? Porque cada detalhe que você faz que fica diferente, você tem uma satisfação que aquele teu objetivo deu certo, né? Graças a Deus, a gente não pode se reclamar. Então, a gente recebe muitos elogios e a gente vê na sinceridade das pessoas que são verdadeiros, né? No mês de setembro eu estive de férias na Holanda e eu decidi gravar uma reportagem para mostrar um pouco como são as coisas por lá. Mal dá para acreditar, mas quase 1/3 da Holanda está abaixo do nível do mar. Isto poderia bem ser um entrave para a produção agrícola, mas bem ao contrário. Eles se reinventaram com a ajuda da tecnologia e olha, há muitos séculos atrás. Amsterdã é uma das cidades mais encantadoras da Europa. Nas ruas parece faltar lugar para tantos turistas, atraídos pelas construções históricas, museus e por uma vida noturna intensa. Mas o que pouca gente conhece é o lado agrícola da cidade holandesa. E não é preciso ir muito longe, não. Alguns minutos e a paisagem se transforma no verde e nas cores sóbrias das construções rurais. Mas antes vamos entender um pouco mais sobre a Holanda. O país tem 28% do território abaixo do nível do mar. Em terras tão baixas, o fenômeno das inundações sempre foi uma ameaça de peso. A literatura assinala grandes catástrofes na história. A população era refém das chuvas e do revés do mar. Só que a tormenta serviu como incentivo, estimulou a invenção e o desenvolvimento de técnicas de engenharia hidráulica.
primeiro passo foi a construção de grandes diques que impedem a entrada de água do mar. Do outro lado, os moinhos servem para drenar a água para além dos reservatórios. Começou então uma expansão do território. Grandes lagos foram esvaziados para dar lugar à agricultura. A tecnologia é antiga. Parafuso de Arquimedes. A rotação e disposição do parafuso fazem com que o movimento de rotação arraste um volume de água ao longo do tubo até o topo, onde é captada na extremidade mais elevada. Muitas vezes eram necessários meses ou anos para secar um lago. Nestes campos são plantadas inicialmente as tulipas, que têm a capacidade de corrigir a química do solo, para que depois se plantem alimentos. Nesta região aqui, os lagos viraram pastagem para o gado. Volendam é uma pequena cidade que fica no entorno dos moinhos. Fomos visitar uma fábrica de queijos. Estas miniaturas retratam as casas de antigamente e até mesmo como era uma queijaria. Cada color, un distinto sabor, son todos baby gouda, son pequeños y frescos. Solamente el cuajo es distinto, es de planta, por eso esos son vegetarianos. A vila também é conhecida pelo waffle, com diversos recheios, e o Stoop Waffle, essa versão mais fininha, recheada com caramelo. Maravilhoso. Procurem a receita. Waffle com caramelo holandês. E é também na produção de leite que está um dos símbolos do país, os tamancos. Essenciais em outras épocas para proteger os pés dos trabalhadores rurais, hoje eles fazem girar a economia. Esta é uma fábrica de tamancos na ilha de Marken. Os tamancos são feitos geralmente com álamo ou salgueiro, que são madeiras leves. As máquinas de diferentes tipos ajudam a fazer os moldes. Para a venda, existem tamancos dos mais variados tipos, desde cobertos com couro, parecidos com os que eram comuns no sul do Brasil, até estas versões mais enfeitadas com pintura feita à mão. Só que quem pensou em levar uma belezinha dessas para casa tem que preparar o bolso, olha só. São 40 euros, 40 vezes 5, né? Cerca de R$200, então, um parzinho de tamanco. A Holanda é um país pequeno e densamente povoado. São mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Carece de quase todos os recursos há muito considerados necessários para uma agricultura em grande escala. Mas ainda assim é o segundo maior exportador mundial de gêneros alimentares, superado apenas pelos Estados Unidos. Há quase 2 décadas, o país assumiu um compromisso nacional para a agricultura sustentável, com o objetivo de produzir o dobro da comida, usando metade dos recursos
recursos. Desde então, os agricultores holandeses conseguiram reduzir a dependência de água em até 90%. Também conseguiram eliminar praticamente o uso de pesticidas químicos nas plantas cultivadas em estufas. Desde 2009, os produtores de aves e fazendeiros de gado reduziram em 60% o uso de antibióticos nos animais. Na Holanda, o futuro da agricultura sustentável está sendo moldado não nas grandes corporações, mas em milhares de famílias modestas de fazendeiros. Aprenderam a produzir mais com menos e se tornaram exemplos para o mundo inteiro. Tudo isso serve de inspiração para nós. Quanto potencial que o Alto Vale, assim como todo o estado e o país tem para aproveitar mais as belezas naturais, o talento e a tradição do nosso povo. E olha só, eu também aprendi lá uma receita de panqueca. Na semana que vem eu vou ensinar para vocês. Então, se você quiser aprender, fica ligadinho no programa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem receita bem brasileira. A vó Salvelina vai ensinar o docinho que todo mundo prova quando vai lá fazer uma visita. Uma receita deliciosa, não perca! Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaws Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaws Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Na semana passada você viu aqui no Vale Agrícola a nossa farra lá no Morro da Vó Salvelina, em Taió. Nós aprendemos uma receita de rosquinha de polvilho que fica uma delícia. E olha só, hoje tem mais receita. Muita gente chama de biscoito, mas aqui em Santa Catarina principalmente ele é chamado de docinho. E este é o docinho da Vó Salvelina. Então hoje estamos de volta aqui em Taió para aprender mais uma receita com a dona Salvelina. Um docinho que também é muito famoso por aqui, né? O docinho da Vó Salvelina, né? Isso, eles batizaram assim, porque quando os turistas, eu chamo, né, vinham visitar o Morro da Vó Salvelina, eu não conseguia deixar as crianças embora sem comer um docinho. E como é de plástico já eu fazer esse docinho para os meus filhos, eu sempre tenho eles feito. Então eu sempre dava um docinho e claro que os adultos iam comer também, né? Já comia, já comprava para levar, né? Já virou tradição, né? Ficou conhecido como o docinho da Vó Salvelina. Então anota o que precisa para fazer essa receita. Isso. Para fazer o docinho da Vó Salvelina, você vai precisar de 1 kg de manteiga em temperatura ambiente, 1 kg de açúcar, 8 ovos, 1 kg de polvilho doce, 1 kg de fubá fino, 2 colheres de sopa de fermento de bolo e trigo até dar o ponto, vai cerca de 1 kg também. Então eu começo primeiro com os ovos. Eu também gosto de usar o ovo caipira porque o docinho fica bem amarelinho. E também aqui também tem uma dica, se você não tem certo 1 kg de manteiga, até você pode acrescentar 1 ou 2 ovos a mais, né? Eu vou colocar 8 porque eu tenho 1 kg de manteiga. Aqui o açúcar já tá pesado.
É 1 quilo. Vou colocar aqui junto com os ovos. Agora eu faço a gemada, como a gente chama, né? Agora eu faço a gemada, né? Ovo com açúcar, que é 8 ovos inteiros, né? Eu gosto de usar a bacia um pouco grande, porque eu já faço a massa aqui dentro da bacia mesmo. Eu não amasso ela na mesa. Ó, quando se torna gemada, aí vai a manteiga, que é 1 quilo também, ó. Eu já bati hoje de manhã. Se a manteiga é congelada, daí tem que derreter. Como eu bati ela hoje de manhã, ela tá bem molinha, então não precisa derreter. Que o melhor de tudo é feito na hora, né? Dá para fazer com margarina, sem dúvida nenhuma. Só que não fica o mesmo sabor feito com a manteiga. Agora eu misturo bem. Vocês vão ver que dá uma mistura bem bonita. Olha que bonita que ficou, ó. Agora você acrescenta 1 quilo de fubá fino. Pode ir colocando tudo aqui junto com essa massa. 1 quilo de polvilho doce. Então já coloco os 2 pacotinhos aqui. Que é tudo 1 quilo. 1 quilo de fubá, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de polvilho. Agora não tem mais como bater com a batedeira, né? Agora vai ser misturada essa massa. Vamos colocar o fermento. 2 colheres de fermento. Se vai um pouquinho mais também, não faz mal. Ó, agora vai ser feita a massa. Mas o trigo a gente vai colocar aos poucos. Ó, sem o trigo, não tem como se você vai passar na máquina, né? Aline, ó. Ela não pode agarrar assim, né? Agora como? Agora a Aline vai ajudar, né, Aline? Eu queria só comer, mas não vão deixar, né? Tem que participar. Tem que participar. Assim pode ser? Sim, não, pode colocar mais. Vai na base de 1 quilo. Mas a gente coloca aos poucos para não passar do ponto, né? Porque ele vai ter que passar na máquina essa massa. Essa receita dá 5 quilos. 5 quilos de docinho. Isso. Quando eu faço para vender, né? Eu já faço uma receita inteira. E quando eu não faço para vender, eu faço inteira também, porque daí cada filho leva um pacote. Tenho 4 filhos. E daí sobra um para a senhora. Isso. Daí é bom guardar em vidro, bem fechadinho, ou num pacotinho, né? Pra ele não ficar molinho. E dura tempo esse docinho, né? Dura. Já quase, ó. Quase não gruda mais na mão. E ainda vai mais trigo? Talvez um pouquinho. Mas eu acho que tá quase... Tem que incorporar bem primeiro. Porque se você... A gente fala embuchar, né? Uhum. A massa daí não passa na máquina. Pode colocar mais um pouquinho. Porque não pode ficar essa meleca assim na mão. Ah, quem gosta de colocar amendoim. Essa receita então também dá para colocar amendoim. Se quiser torrar e fazer ele bem fareladinho, passar no multiprocessador, né? O amendoim, acrescentar, fica gostoso. No meu sabor, parece que o amendoim e o coco ralado tira o sabor do fubá e da manteiga. Então, nada melhor que o doce puro, né? Se eles encomendam, a gente faz, né? Senão... Ó, tá pronta, ó. Mão limpa. Você sente, Isso aqui é de primeiro, né? Mas quando você amassa assim, ó, que ela começa a limpar a bacia e limpar a tua mão, ó, aí você vai pegar e pôr na máquina, ó. E a Aline vai tocar a máquina e eu vou parar o doce. Ajudante de primeira hoje. Pode tocar que depois eu enrolo.
Haja quem diz, não consigo, sou sozinha para tocar máquina, ó. Então agora vamos assar o docinho, né? Também não precisa muito tempo de forno, para depois experimentar ver se ficaram bons. Eu deixo no 200 para ele puxar para crescer, né? Aí também é abaixado, é desligado o dourador. Agora então vamos ver os docinhos. Ó, esse é o ponto também do docinho. Quem gosta mais branquinho até pode, eu gosto mais ou menos assim. Alvelina, a senhora tem ideia de quanta gente passou por aqui desde que o vídeo se tornou viral? Mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas? Do país inteiro, eu posso te dizer assim, ó, Tocantins, Mato Grosso, Fortaleza, São Paulo, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, de todos. E da Alemanha, da Argentina. Tinha dias assim que não tinha lugar para estacionar ali, né? De tanto carro que vinha final de semana. Foi muito gratificante assim, Aline, ó, que eu posso te dizer assim, que eu conheci muita gente boa, que eu aproveitei muito, eu e os meninos, a gente passeou muito. Não é... O povo acha que a gente enriqueceu, que a gente ganhou muito dinheiro, não é isso. A gente nem fez isso por dinheiro. Assim, eu posso te garantir que os 2 meninos têm um dinheirinho assim para um dia fazer uma faculdade, não completa, mas para um bom começo. Eu abri mão de tudo, sempre, tanto que todo mundo que veio aqui comeu desse docinho. Por isso que ficou o docinho da vossa Alvelina. Porque não pensou na parte financeira, não. Pensou em receber bem as pessoas, isso. Em fazer amigos. Agora que eu comecei a fazer docinho para vender, porque o pessoal, eles próprios começaram a me pedir para comprar, para levar. Feito com muito amor. Muito amor. Eu quero que você prova para ver se... Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver se eu não atrapalhei o projeto. Porque eu posso dizer que eu comi mais massa crua. Que dava uma formada de docinho. Que massa crua. Ela gostou da massa crua. É. Eu vou junto contigo. Eu sempre como. Eu gosto. Desmancha na boca. Que maravilha. Com um cafezinho. Num dia chuvoso. Pedida pra que melhor, né? Eu gosto de um café amargo. E a vossa Alvelina vai te dizer uma coisa, querida. Não precisa muito para ser feliz. E eu sou muito feliz fazendo aquilo que eu gosto. Com certeza. Obrigada por ter atendido a gente. Foi muito bacana. A gente aprendeu muita coisa aqui. Nos divertimos bastante. Disponha. Tumultuamos a cozinha. Isso é muito bom. Ruim, Aline, é tumultuar a cozinha por uma doença, por uma morte. Que eu já passei por isso. Claro. Mas por uma visita maravilhosa que nem vocês e fazer uma delícia dessa e tomar um cafezinho. Deus, obrigado. Obrigada. Que amor de pessoa, vossa Alvelina, e que delícia de receita. Um grande abraço para todo mundo. E que incrível essa história desses meninos, né? Como a vida deles e de toda a família foi transformada por causa de uma simples brincadeira de infância. Que nossas tradições, que nossas raízes e que também nossos sabores jamais se percam. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!